Good morning, good afternoon, and good evening. Hello, everyone, and Bom welcome. dia, boa Thank you for tarde, joining us. bem-vindos Thank a you for joining todos us por at the estar World aqui. Council Credit Union Agradeço, virtual obrigado por event, estar aqui no Proactive evento Advocacy virtual do World Strategy at Council Work. Webinars. My name is Lena Giacomopoulos, Meu and I nome é serve Helena as the Director for the Giacomópolis, Global Women's sou Leadership Network diretora at the da Rede de Worldwide Mulheres Foundation for Credit Líderes Unions, partner to para the World Council of o Credit Conselho Unions. Mundial das Cooperativas de Before we Crédito. get started, Antes de please take a iniciar, moment to click the por interpretation favor, button façam at the clique no bottom botão of de your screen interpretação que está na and parte de choose baixo your da tela e language, escolham English, o seu Spanish, idioma, or Portuguese. inglês, To português ou make sure espanhol, you can para hear esse all of webinar da today's Estratégia de presentations Defesa Proativa no in your Trabalho. Assim preferred podem language. ouvir a apresentação no seu The idioma de World Council of preferência. Credit Unions has launched a more Nós proactive thought lançamos leadership strategy to help inform estratégias and proativas de influence liderança para policymakers and ajudar a standard influenciar setters os on issues decisores shaping the future of sobre credit unions. questões que estão Today's liderando webinar o que vai highlights ser the os first créditos do two white futuro. papers Hoje released vamos falar under sobre this white new approach. papers The com essa first nova abordagem. Mas focuses on the primeiro, ethical use of artificial o intelligence foco at vai credit estar no uso da unions, inteligência exploring artificial, AI, explorando inteligência how it can be artificial, integrated into como daily pode ser operations while integrado nas remaining operações aligned diárias, with enquanto cooperative está values alinhado com and valores ethical responsibilities cooperativos to e com members. We responsabilidades will highlight éticas aos some key membros. Vamos considerations destacar algumas such as fairness, considerações-chave, por transparency, exemplo, accountability, transparência, data justiça, privacy, and member responsabilidade, control, privacidade de along dados with e looking at controle de practical membros, assim como recommendations ver for recomendações responsible práticas implementation. para The implementação second responsável paper da mesma. O looks at how segundo, credit unions are using vê como alternative as means of cooperativas de identification crédito to open vê member as formas de accounts. identificação Here are para examples from member abrir as countries contas. Por that exemplo, vamos discuss ver how alguns países institutions are membros, moving ver beyond algumas traditional instituições e IDs como estão for saindo approaches such do as formato biometric data, tradicional, por exemplo, utilities, dados and community biométricos, attestations. entre By the outros. end, you'll have No some final, practical insights into what teremos algumas responsible AI experiências práticas adoption sobre o uso and e innovative adoção de identification responsabilidade practices de inteligência means artificial com all around the world. responsabilidade e If ver you as have novas any formas de abrir questions as you contas no watch mundo today's inteiro. Se tiver discussion, alguma please pergunta use durante the essa Q&A discussão, por button favor, usem o located at botão the de perguntas bottom e of your respostas screen que se encontra and na type parte de in there baixo da tela your question. e escrevam ali a sua Now, we're going pergunta. to bring our panelists Agora vamos and trazer os we will look at panelistas questions e as vamos ver time as permits. perguntas à medida que Today's temos virtual event tempo. is being O evento recorded virtual de and hoje will vai be ser available this gravado e week vai ficar on the World disponível Council's essa YouTube semana channel. no Today's canal de session, we YouTube. are being joined by Na Paul sessão de Andrews, hoje Vice temos Paul President of Andrews, International vice-presidente Advocacy, and de Defesa Aaron O'Hearn, Internacional, e Erin International Advocacy O'Hearn, and Regulatory Council, both for World que faz Council. parte do Conselho Good Mundial das morning Cooperativas de to you and Crédito. welcome. Sejam So, todos bem-vindos. Thank you. Thanks, Lena. you, Obrigada, I'll just Lena. maintain here. Muito bem? There we And go. thanks, Lena, again, E too. I também, just want to make novamente, sure Helena, folks gostaria see de those QR agradecer a codes so that todos. they're able to Eu peço que take their vejam os phones and QR scan the Codes, QR usem o codes seu if you have telefone not para had a escanear chance esse yet to QR Code, se download ainda não o our white fizeram, para papers. So fazer o the two that we'll be download desses discussing today, I documentos, want os to make dois que sure vamos everyone ver has a hoje. Eu quero chance to garantir just que pull their todos phones tenham up. a It'll take you right oportunidade to the de download page. pegar o It's seu free to telefone e download. já fazer o That's used as a download. resource at your credit union or A ideia é que possam organization. So usar we'll isso bring it up como um again at the recurso end, and you can na sua also find empresa, e it depois vamos on our ver isso no website final at the World também. E Council também of está Credit Unions no under site, advocacy, but we wanted to make dentro sure de folks had quick and advocacia easy ou access. So I defesa, hope mas eu folks will quero que take vocês just a tenham minute here acesso. to scan those Então, QR espero que codes possam and fazer o download the white escaneio papers. do Thanks QR again, Code. Lena. You're Obrigada, welcome, and Lena. thank you, Aaron. Obviously, a lot of Obrigada. content here, a lot of Claro que information. tem muito Want to make sure conteúdo, muita everyone gets it in informação. front of Quero them. garantir que So todo we're mundo going to tenha start off disponível. Então, here vamos with, iniciar the big overarching question, the big com a why as pergunta to inicial, que é o why porquê. did we do this work? What are we Por que trying to fizemos esse accomplish here? trabalho? O And I que think the queremos big one, I'm going to obter? ask Paul. Paul, do you Então, want eu to vou take perguntar that para o Paul. right Paul, at the você start? quer responder? Sure, I would love to. And thank you, Claro, Lena, adoraria. for Obrigado, moderating Lena, today's por session. Welcome to moderar all of a our sessão de hoje. attendees. It's Sejam nice todos to see a bem-vindos. É number um of prazer folks ver tantas on the pessoas webinar today. So conectadas. let me start with why Vou we did começar this. com o porquê And fizemos it's isso. something that I mean, I É would say, algo que, we take a step back. bem, vamos And dar um passo atrás. historically, this Historicamente, organization, essa World Co, has done, organização I think, a really fantastic fez um job ótimo of being trabalho, very responsive sendo to muito, dando muitas policymakers' respostas a proposals, todas as standard setting bodies' propostas realizadas proposals. por formuladores de And what políticas we've done públicas. historically E o que is nós we've fizemos responded to historicamente those é proposals to responder a essas ensure propostas that para garantir the que credit as union voice cooperativas de was heard, crédito e that suas vozes sejam proportionality was ouvidas, que key a to proporção se success for those mantivesse
para proposals and ver o sucesso we've dessas had great propostas e success over tivemos the years realmente muito here. bom And I sucesso
think that's bons really kudos to resultados nos últimos the anos, e advocacy isso é teams that graças have à been equipe de here defesa ou for many advocacia, years working on que many há of these muitos anos issues. trabalha em muitas dessas What we've questões. decided to O que do nós is decidimos continue to do that fazer é work continuar because a I think realizar we've esse had some trabalho, great porque eu acho que successes, nós but tivemos we muito wanted to sucesso, add to it. mas gostaríamos de And what adicionar we mais really coisas would a like ele. to E o que do nós more realmente of gostaríamos now de going fazer forward mais hoje em is thought dia, daqui leadership para frente, and really é liderança de aiming to pensamento. take on E a very ideia, thorny justamente, é issues conseguir analisar for certas credit questões unions and difíceis address para those cooperativas de in a crédito way e that not only tratar desses addresses the issue, problemas but de also uma forma que provides não só fale da some questão, mas practical também outcomes and some ofereça practical resultados ways to práticos e implement formas the interessantes de ideas that we put implementar out as in ideias the que nós papers or the position estabelecemos, statements or tanto nas whatever it is that we're planning declarações de to do. posição, And we etc. started with these two white papers E because começamos we com thought esses that dois they were relatórios, esses important dois issues. We documentos, heard porque from entendemos many que são members questões that importantes. Muitos AI membros was certainly comentaram que a top of inteligência mind for many of artificial them, era and that algo they que really estava wanted no to seu pensamento e que understand realmente it in a gostariam de way that entender was a inteligência artificial very, de tal forma que fosse, talvez, addressing the issues that they confront. And vendo that's realmente os really one of the desafios reasons que why we did the enfrentam. E first é um white dos paper on motivos pelo qual AI. fizemos And then the o second white primeiro paper we papel ou did documento sobre with inteligências respect to the artificiais. O alternative segundo means of foi feito identification com as diferentes is, formas de honestly, it identificação, started with a porque, request. We sinceramente, had a couple começou of com board um members pedido. that Alguns membros thought, do this conselho could be something entenderam que seria really uma good temática for que poderia the ser movement interessante para o globally movimento to look global. and see how Conseguir we ver are moving como nós beyond estamos passports and other passando, traditional means of além dos ID. And so we passaportes, decided talvez we would outras do our formas second white paper tradicionais on de that. And so that's identificação. really Então, por how isso, we realizamos esse got novo to where we documento. E assim are foi and como chegamos onde trying to now estamos. put all E of this agora into tentando practice. And colocar tudo today's isso na one of those prática. steps E hoje of é um taking desses those passos ideas de and now pegar putting essas them into ideias e practice. So colocá-las em sorry, a práticas. long answer Então, to a eu very peço short desculpas porque a question, resposta but foi I longa think para uma having the pergunta curta, context mas for ter o folks is actually contexto important é because bem it'll importante, serve as the porque vai foundation ajudar for, I como hope, the rest a of the ser a discussion. base da Well, discussão. and Paul, as Paul added to, Como disse o I really Paul, want to highlight that eu taking these realmente queria thorny destacar issues or que taking pegar these essas issues that are questões really important to the problemáticas financial ou cooperative que são or importantes the para as credit union sector cooperativas that de are perhaps crédito e para o impacting setor all financeiro, que talvez financial estão across the entire impactando financial o sector, but financeiro, o looking at it setor no geral, specifically mas se from a nós credit olhamos union perspective. especificamente como So we are cooperativa de thinking crédito, specifically about é credit unions, realmente pensar specifically about financial sobre cooperatives, while they're as tackling some of cooperativas these financeiras issues that are enquanto impacting the entire vemos financial essas sector. And problemáticas so que not only is afetam o it setor important financeiro. to Então, não é have these apenas resources importante ter available esse to make recurso sure that disponível credit para unions are garantir que as thinking cooperativas about this de from their own crédito unique perspective. pensem We have our nisso own da unique sua model, we have our perspectiva, own com o unique próprio services, modelo and we e want to make sure we're serviços, taking it from that e queremos lens, but garantir that que that nós temos essa perspective is also perspectiva, shared mas que broadly também across the isso se globe, whether that's with compartilhe de forma international standard global, seja setters, com whether it's with aqueles que national vão regulators determinar and os tools that they padrões can ou share so reguladores that nacionais, here's para que a possam entender regulatory exatamente perspective qual é a specifically perspectiva from the regulatória, credit union sector especificamente to da make sure that that cooperativa lens de and that crédito, perspective is also thought through. para que também isso seja Thank contemplado. you, Erin. Muito I want to go obrigado. back a minute and Quero voltar um I want pouquinho para to let's look at trás specifically. Let's start with e vamos olhar on AI, the first that paper com o first. primeiro documento I think sobre one of inteligência the artificial. keywords that Eu acho Paul que uma das talked about principais in his palavras que o introduction Paul was trouxe practical, right? foi Because I a think questão that's a big thing for prática, our porque eu acho que audience, isso é bem and bringing importante it para o nosso back to home público. to how does this work in our E sector? explicar como Let's isso look a little bit trabalha, at the como AI funciona no nosso paper. And setor. Paul, you E, Paul, você drew upon comentou the Organization for Economic Cooperation and Development, a cooperação the econômica, OECD né? principles. Do you want to talk Os to me a little princípios bit about da that and OCDE. how that was used in the paper? Yeah, Você I quer think comentar it um pouco was, sobre for isso? us, it was Sim, really eu acho que important to para nós foi start bem with the OECD importante principles. And the começar reason com we os did that princípios. were for two reasons. The first was it E o was the motivo first são set of dois. Primeiro, porque international era o principles primeiro padrão that address de the issue princípios around AI. internacionais que falavam There were justamente others sobre that looked inteligência at artificial. AI, and we did a lot of work E nós and olhamos bastante isso, understanding how entendendo companies, como credit as unions, empresas, financial cooperativas de institutions crédito, generally, instituições financeiras no standard geral, setting bodies were looking at AI, but the estavam OECD was percebendo the a first to really inteligência come up with a artificial, mas a series of OCDE foi principles. a So primeira a that was estabelecer os reason number one. princípios. Então, esse foi o But primeiro equally motivo. important
Mas também o que é importante é que a Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico tem uma missão muito parecida com o que as cooperativas de crédito também têm como missão, que é justamente idear políticas e formas que podem melhorar a vida das pessoas. E é o que fazem as cooperativas de crédito, as cooperativas financeiras, é isso que a OCDE foi criada para realizar. Então, encontramos talvez um vínculo nesse sentido, e quando nós olhamos os princípios, dissemos são bons, e eu acho que nós podemos usá-los como uma base e depois modificá-los e construir depois para ter o documento final, o documento técnico. E assim foi como nós finalizamos com isso. Então, foi interessante ver como eles viram tudo isso, quais foram seus princípios que apresentaram há alguns anos, depois usar isso para os nossos propósitos. Então, é por isso que é interessante. Erin? Sim, a outra coisa que eu queria dizer é que nós tivemos a oportunidade de nos reunirmos com eles de forma individual depois do documento técnico ser publicado e mostrar a nossa perspectiva e como nós conseguimos usar os seus princípios para continuar a educação dentro do setor de cooperativo de crédito. Então, foi bom ter essa conversa e isso mostra justamente o papel que as cooperativas de crédito têm no setor internacional. Ótimo. Vocês deveriam estar bem orgulhosos. Ok, vamos falar então. Tem algumas coisas que nós não vemos sobre inteligência artificial na imprensa, digamos. Então, contem-nos um pouco, talvez, as tendências que vocês identificaram na sua pesquisa. Paul? Sim, tem uma mentira no mercado, como vocês podem imaginar, e eu brinco dizendo que é o presente que vai continuar oferecendo surpresas durante muito tempo, porque quando nós estávamos olhando esse documento, cada vez encontrávamos algo novo, e era realmente incrível. Nós publicamos o documento em novembro. E havia partes da informação que nós tivemos que adicionar em outubro, inclusive em novembro, porque as coisas foram mudando. E quando nós olhamos as tendências, como nós observamos isso, eu diria que talvez existam 3 ou 4 importantes que devemos destacar para o público. A primeira é que existe um grande crescimento no desenvolvimento de ferramentas que mostram como deveríamos interpretar e explicar a inteligência artificial. Porque um dos princípios que nós observamos, e um dos nossos princípios, tem a ver com a transparência e a possibilidade de explicar, porque a inteligência artificial pode ser uma caixa preta, né? Sabemos o que entra, mas não sabemos como temos o resultado. Então, para cooperativas de crédito que têm grande relacionamento com os seus membros, é importante conseguir explicar se usam inteligência artificial, como a inteligência artificial e a sua ferramenta apresentou a solução. Então, essa explicação é bem relevante. Nós olhamos um documento realizado em julho do ano passado que justamente olhava isso. Então, isso está cada vez mais prevalente, mais presente. E o que nós vemos também é mais adoção da inteligência artificial com cooperativas de crédito no mundo todo, para propósitos, por uma questão de eficiência, para fortalecer relacionamento com os membros, por fazer tarefas talvez básicas, chatbots, etc. Novamente, algo que continua crescendo. Então, essa é a segunda tendência que eu diria que nós observamos do trabalho realizado. Eu acho que outra tendência tem a ver com que existe mais foco na ética. Nós sabemos disso, inclusive, antes de começar, alguns membros conversaram sobre isso, e é um dos motivos pelo qual escolhemos essa temática. Mas também existe uma grande preocupação que a inteligência artificial pode ser usada por motivos e fins não
ótimos, digamos, não ideais. Então, nós queríamos talvez focar um pouco mais na ética. E isso é importante, porque é uma ótima ferramenta, mas nas mãos erradas pode ser usada para propósitos talvez que não são bons. E a outra coisa que eu diria, que é a quarta tendência, é que os reguladores e os formuladores de políticas, etc., estão nas primeiras etapas de começar a entender como fazer a regulamentação da inteligência artificial. E eu diria que a Europa está liderando isso com os primeiros dias sobre como regulamentar. Existe uma lei de inteligência artificial na Europa que está sendo observada e com certeza vai ser modificada, mas outros governos estão tentando encontrar a forma, a abordagem para ser mais neutros quanto à tecnologia, mas tratar essa característica tão única da inteligência artificial, como está se desenvolvendo, para que está sendo usada. Então, estamos observando isso com muito cuidado, porque existe uma relevância bem importante que vai surgir no próximo ano, 18 meses, no que se refere a essa regulamentação. Obrigada. Erin, você quer adicionar algo? Sim, falar um pouco sobre o que o Paul está dizendo. Eu acho que esse ambiente que muda rapidamente no que se refere ao regulatório também leva a ter reguladores que querem aprender sobre a tecnologia à medida que está sendo lançada, e assim como nós aprendemos, às vezes não recebemos a informação antes. Vemos à medida que se desenvolve, mas ter essa participação e essa perspectiva contínua com os reguladores e ter essa comunicação é fundamental enquanto estão formando essas políticas, formulando. Então, ter uma linha de base para ver os recursos disponíveis e entender essa temática o suficiente para ter essa conversa, eu espero que as pessoas usem o documento também para isso. Para dizer, ok, talvez não temos toda a informação necessária para essa temática, mas como podemos continuar aprendendo e depois ter essas conversas, para que exista um diálogo nessa etapa que é fundamental. E o Paul falou sobre algo bem importante no que se refere aos riscos. Existem muitas oportunidades com a inteligência artificial, mas também existem alguns riscos. E as cooperativas de crédito têm uma perspectiva única nesse sentido, devido ao nosso trabalho ser com base em missões. Então, temos outros padrões e responsabilidades quando nós pensamos nos nossos membros e como protegê-los, como podemos usar isso, ou seja, como usamos, mas também como cuidamos da ética, para garantir que, mesmo quando não existe a intenção de fazer algo negativo, as mudanças são tão rápidas que existem lacunas que podem ter consequências que nós nem imaginamos. Eu acho que nós falamos bastante sobre isso no documento para ajudar as pessoas a identificá-las, essas áreas onde talvez possa existir algum erro se nós não prestamos atenção, se não estamos aprofundando, olhando os detalhes. Então, eu acho que às vezes é interessante saber onde está o nosso ponto cego, aprender deles, e esse documento justamente busca isso. É um ótimo recurso, eu acho que grande parte é o que diz o Paul. Vamos ter mais informação, né? Não vai ser um único documento e apliquem. Então, Paul, quero falar com você. Porque você já falou sobre que seja a necessidade de que seja prático. Então, eu acho que o público quer entender quais são as recomendações práticas e o que deveriam saber. Sim, nós queríamos ajudar as cooperativas de crédito nesse sentido. Porque quando nós começamos, vocês imaginam que é muita informação disponível. E à medida que nós estudávamos tudo isso,
era with all of the fácil se information. abarrotar And so we de said, informação. look, Então we nós want to take dissemos, our bem, thoughts, like queremos anybody can pegar think esses big thoughts, pensamentos, qualquer pessoa is my pode joke, pensar em but grande, how do you digamos, take essa é a those minha big thoughts piada, and mas bring como them nós into levamos isso everyday practice? e And levamos a uma that's what we prática wanted to do. diária, e So é isso que nós how did we queríamos do that? fazer. We did Então, it como nós actually in fizemos three isso? ways in this Fizemos isso de paper. 3 One formas com esse is if you documento. look towards A the primeira end, é que se olhamos o we final, lay out sort of what we call a model implementation plan. So how do I diagramamos um even get plano de started implementação de here modelo. Então, with como respect posso to começar no que implementing diz some of respeito a these implementar ideas that are in algumas the dessas paper? ideias que And we estão thought, dentro do let's documento? be helpful. E Is nós it pensamos, ok, vamos perfect? We don't ajudar. know. I mean, É we're perfeito? waiting to Provavelmente get some não feedback from sabemos, folks who mas may have talvez actually used conseguimos the obter model feedback de implementation pessoas plan que to já see usaram o plano de actually how it implementação de works. But modelo, we vemos felt a como real pode funcionar, obligation to mas try também and sentimos a at least put obrigação something out de there tentar for credit unions to look at comentar and then isso para que as adapt to cooperativas de their crédito possam specific olhar e circumstance. adaptar So às suas that was circunstâncias one of the específicas. Então, ways we really tried essa to be foi uma das practical, and formas em we que chunked it tentamos ser out práticos e into nós months. So like dividimos phase one em would be the meses. Por first three exemplo, fase months, and then 1 the são os next primeiros three três months, and meses, then depois os próximos ongoing 3 from e there. assim por So we diante. tried to make it into Então, nós phases to tentamos make it a little more criar manageable. fases ou The etapas second para thing que that we seja mais did fácil was we put in lidar some com isso. A very segunda coisa que real life fizemos foi case studies. colocamos We casos de talked to estudo credit da unions vida around the real. world Falamos com cooperativas and de said, crédito no how mundo are you inteiro e falamos, using ok, como vocês estão AI? usando And we inteligência took their artificial? experience and E usamos molded a sua it experiência into e moldamos scenarios. And para so diferentes we cenários talk about what ou was the situações. scenario, the Então, ver example qual of é a how they're using situação, o it, exemplo what de were the como está ethical sendo usado, considerations that as were considered, considerações and then éticas how que did they devem do se it? contemplar e And depois como it gives credit realizaram. unions E isso then oferece, something então, às to cooperativas de look crédito at, think about, um and exemplo, potentially uma possibilidade implement de and do the pensar same nesse exemplo thing. e And then the potencialmente final implementar a practical mesma piece atividade. of E a the última work was parte prática around do in trabalho one of our tratava do reviewers seguinte: of the um dos paper revisadores said, do you know, documento disse, most credit olha, unions geralmente as aren't cooperativas going de to build crédito their own não vão AI systems, they're construir o going to seu buy próprio it sistema de inteligência because artificial, vão for cost comprar um sistema. reasons Por and uma just questão de efficiency custos, reasons, por and questões with de many small credit eficiência, unions around the world, custo-benefício. they're just not Existem going to cooperativas be de able to crédito muito afford to pequenas build no their mundo, own. eles não vão conseguir construir a So what própria. about if they're Então, e se a negotiating with third gente conseguisse parties? What are negociar some of the things they should com be as on the lookout partes? O que eles for? deveriam And we thought that buscar, was a digamos? really Isso nós great entendemos que era suggestion. uma And ótima so we put an sugestão. Então, appendix nós in the colocamos um paper apêndice no that sort documento of lays out some ideas que about estabelece things algumas they should be ideias thinking sobre about when it coisas que comes to deveriam their ser vendors if they are going to contempladas quando eles buy vão AI ver solutions, as soluções de and inteligência questions to artificial para ask. We weren't comprar e trying to give perguntas a legal realizar. advice Não by any estamos means. dando That conselho really isn't our jurídico, role, claro, but não é a just nossa some ideas função, for them to mas talk to algumas their ideias para que possam counselors, their conversar com seus advisors, and then third conselheiros, parties to say, hey, assessores e we're worried about terceirizados this. para How dizer, do you olha, essas handle são as this as nossas our vendor? preocupações, o que So vocês acham that's really disso what we como did. nosso We attacked fornecedor? it in three Então ways. foi isso que fizemos, atacamos de 3 maneiras. Thank you. We Ótimo, actually have obrigada. a question here in the Temos chat uma that pergunta I'd aqui no like us to chat que eu address gostaria from our de friend responder Andrea. da What nossa do you colega see as Andrea. the role of O boards qual in você oversight acha of que é a AI função three, and do specifically Conselho how sobre would Inteligência government Artificial e approach como eles into the conseguem operational governar side? isso da parte operativa? That is a good question. É uma Because it ótima really goes to board pergunta, porque governance realmente generally, I would say. passa And pelos governos, I mean, realmente. boards should E os oversee conselhos deveriam, generally no how geral, AI is being implemented in their deveriam organization. olhar They're como a not in inteligência there for the artificial se day-to-day. implementa They're na not in there organização. to Eles não actually do estão the lá no dia a programming or dia, não estão talk lá to the para fazer a vendor. That's what the programação, nem management falar com os team fornecedores. is intended to A do. equipe But de what the gerência board's deveria fazer job isso, mas o is to ask the conselho questions deveria to fazer as management perguntas about ao why did you a choose equipe this de particular gerentes approach? para ver Why por que that escolheram vendor? essa Did you talk abordagem, about por this? que Did esse you address fornecedor, this? falaram disso ou Their job is to daquilo. probe. O seu papel é That's realmente their role. questionar. And if they're not getting the E answers se eles não estão obtendo as from the management respostas around some of these issues, they need sobre to essas keep asking questões, until they então get the deveriam continuar answers. perguntando. That's the role of the board. Esse é o That papel do understanding conselho. that from the beginning is really Entender important, isso but desde o início é you bem definitely need to importante. be involved.
mas eles precisam estar envolvidos, com I certeza. might just add to that because it is, Eu I vou think Paul adicionar and I hear algo a isso, questions porque like eu acho that and we que get Paulo really e eu excited because, escutamos this is, perguntas we're desse so tipo o glad tempo folks are todo e nos thinking about emociona, that because porque it's queremos such que an as pessoas important pensem nisso, question. porque é uma pergunta tão So, a couple importante. of things to add Então, there algumas coisas que eu too, thinking about baseline adicionaria, education, pensar to sobre a make sure there's a enough educação general básica, knowledge that they can garantir ask que those exista questions that suficiente Paul's talking conhecimento about. So geral, again, que doesn't eles have to saibam fazer be as perguntas, como detailed, but dizia o we even Paulo. Não chunked out precisava ser em detalhe, kind of mas separated out nós the separamos, executive summary. inclusive, So creating o resumo some executivo. Então, bite-sized criar pieces of information for the board informação to digest, to pequena make para que sure o that they're conselho possa getting, digerir, para a garantir holistic, que broad, estejam but not recebendo too a technical of an informação explanation mais of ampla, AI. sem But uma then I resposta would tão also think técnica da about in inteligência terms of what artificial, mas level eu também teria que does the board pensar need in terms of no education? nível em Paul que mentioned a o little bit conselho when se we were talking about the due encontra no que se diligence refere à checklist educação. of Quando whether are you falávamos building do something checklist in-house or are due you diligence purchasing? ou devida And there are different diligência, levels of education todo depending mundo on how integrated questiona como estão AI fazendo as is within your compras system. e todo mundo So I gosta de think dizer, the a more inteligência integrated it artificial está is, integrada e está the more ótimo. Mas information quanto should be mais shared, integração with existe, the board mais in a terms of informação spending deve on ser education. compartilhada com o A conselho couple no que se things to refere à think about just educação. practically in Algumas terms coisas que of what we're devemos pensar no hearing que se refere kind à of prática, worldwide quando from ouvimos examinations and conversations with das regulators. provas Make sure internacionais you're e conversas com documenting those reguladores. education Garantam que sessions vocês for your estão board in your documentando a board sessão de minutes. educação Think no about making conselho, sure that you're na having this ata do robust conselho, porque conversation so ter that essa it's conversa clear, mais the robusta é board's fundamental responsibility para is to set garantir that que o overall conselho strategy possa, de fato, for the credit estabelecer a union. So estratégia para a making sure cooperativa de that not only crédito. do they have that E education, garantir but que you're tenham essa documenting those educação e conversations que that tudo are happening esteja with the board to show registrado é bem that they are importante para accounting for mostrar that, que as estão the credit union is moving observando forward in its strategic a vision. questão mais And then geral we are starting to à medida hear que isso se movimenta some para regulators frente. talk Estamos about começando AI a ouvir alguns policies and reguladores other falar things, so they want to de have política that de inteligência educational artificial, level então to be able querem to ter esse review the nível de policies, to educação para revisar understand, as políticas, and para again, conseguir engaging entender with those questions, as Paul said, so important, e para making poder sure that they're asking ouvir e those participar questions and dessas having that perguntas, né? dialogue, Garantir que essas perguntas estão shows that sendo integration, because they want to make perguntadas, sure que that existe they're esse also diálogo, aware mostra a of inovação, porque the assim também vão opportunities that the saber quais credit são as union wants to oportunidades realize in the que future, a but cooperativa de also the crédito quer oferecer risks a there. So futuro, mas being também able os to probe riscos. enough, Então, but make sure you're garantir documenting que that perguntamos o in your suficiente, board mas com minutes, having those documentação de tudo, conversations. na ata do And I conselho, would also ter add, essas there's probably no conversas. Eu finish também line on diria que this. não You know, existe um it's prazo not like launching a específico. new loan Não é como product where lançar um produto you've novo, had onde the você diz, discussion, you've ok, set aside, podemos ter a yes, discussão, you're já checking in on it regularly, but debatemos, você está there's revisando really, de there's vez no em finish quando, line. So mas não há continuing, linha de tempo, whether não it's há just prazo. in Então, small bite-sized education seja pieces em or pedaços de informação reports mais that are integrated curtinhos ou into future relatórios board meetings, but integrados em keeping conselhos the de board updated relatório on that progress so that it continues e to de be top of conselho, mind para que o as conselho we see conheça bem AI o evolve processo very quickly. e que fique presente, porque nós vemos a evolução Together rápida da again, inteligência stacking a lot of artificial. questions. Eu continuo Right. vendo muitas perguntas interessantes, Alright, né? before we move on to the second Antes de paper, just continuar para o any segundo last thoughts documento, that algum outro the team would pensamento, like alguma to outra share ideia with que queiram respect compartilhar? to the first paper? Obviously, we touched upon it very briefly. There is a lot there. Falamos rapidamente, tem muita informação The nesse summary, documento. the content, anything you want to O highlight resumo, o to conteúdo, our algo que attendees vocês queiram for destacar? attention before we move on to the second paper. And before you even answer that, E just antes want de to remind responder everyone, isso, if everyone só has quero lembrar a questions, please todos que put se them tiverem in the perguntas, Q&A por favor, section, coloquem na at the seção de bottom of perguntas the e screen so we respostas, can address them, hopefully para as que we possamos continue here. vê-la. Well, let me kick off this, and then I know Aaron will want to jump in on this one too. I Eu vou would say começar that então. we saw this as Eu acho sort que of our nós vimos isso baseline como nossa paper linha de on base, o documento AI and básico sobre ethics. inteligência We're artificial e thinking ética. about maybe Estamos doing some additional pensando em work talvez in this fazer um area and doing trabalho some deeper adicional dives sobre in some of the isso, aprofundar um specifics pouco na of what parte we started to específica address in the do que paper. Because começamos a ver no as it ended up, the artigo, paper ended up being porque about 50 or o 60 documento pages or acabou sendo de thereabouts. 50 a 60 And páginas, mais ou you can menos, only cover so much e só in a podemos baseline overview and whatnot. oferecer But maybe, and if there are certa specific informação areas that como básica, people mas on the talvez call existam are interested in us áreas delving more específicas into que more as deeply, pessoas we'd que love to estão aqui hear nessa that. ligação queiram saber um Because pouco we mais. E think nós by queremos doing, saber say, a isso, porque series ao fazer, por of exemplo, uma things in a particular série area will de not only deepen documentos em our uma área knowledge, but it'll específica, não also apenas help vai our fazer credit com que union nós members entendamos and their
melhor, mas que os membros da cooperativa de crédito e os seus membros entendam as diferenças dentro das questões mais importantes. Então, era isso que eu queria dizer. Yeah, and I would echo that as well in terms of
Eu concordo. Share any thoughts you have with us as we Compartilhem as thinking ideias que through, tiverem what conosco, à would be medida que most vão helpful, what does pensando your no que board need, what does ajudaria, your team need, what does your o que organization o seu need in conselho terms of, precisa, o que a different organização avenues to precisa explore for further education. para The other explorar um piece I'd pouco add mais. too is we talked a E little a bit outra about coisa que eu communicating diria é with que nós falamos regulators, um but pouco also sobre a communicating comunicação with com your reguladores, peers mas também and comunicar com your os national seus association companheiros e or a your Associação regional Nacional association. I ou a think Associação those Regional. elements are going to be Eu acho que really esses important. One of elementos the vão ser things that super credit unions do importantes. so Uma das well coisas que is as cooperativas de collaborate, crédito and I think we fazem should, bem é colaborar, really try and justamente. E eu utilize acho this que with nós things deveríamos moving so tentar fast. usar So isso, we're já que seeing existe a uma lot mudança muito of rápida. Então, estamos influence vendo and focus muita on influência, muito foco explainability and transparency na to be able to explicabilidade, na understand how AI transparência, is para used conseguir within a entender credit como a union. inteligência And artificial we se lay usa out dentro da examples cooperativa put de out there, crédito. but Nós oferecemos having those exemplos, conversations mas ter essas together to make sure conversas you are talking de forma about conjunta para saber que ways estamos in which you're falando approaching de AI formas within em your own que nós estamos institution, and then trabalhando having com a those inteligência artificial na conversations nossa with instituição e ter national essa association to conversa share com a that Associação information. Nacional, por These are exemplo, para really compartilhar important pieces informação, as credit são unions questões try bem to move into the relevantes future with à medida AI que and nós stay connected tentamos as a global seguir adiante com a movement. inteligência artificial e mantemos a Just to conexão. that point, to Olha, Erin's eu point, queria comentar if you uma look coisa at the que diz a paper and you look Erin. at some of the Se nós practical olhamos o tools and you documento e like as it, ferramentas share it. práticas, e se Let your vocês friends gostam, know, compartilhem. your Que colleagues and seus your colegas leads, saibam, que os other líderes conheçam, associations you're with, because the outras more we can help each associações, other porque get the quanto word mais nós out, conseguimos I think we're ajudar all better off. a promover essa informação, melhor para I have todo mundo. one more question here Concordo. from a Tenho friend outra that we're certainly in the pergunta chat. que Where está can no credit unions chat. go to get Onde as ideas on how cooperativas de risk crédito management podem obter will be ideias sobre at gestão de era? riscos na era da inteligência I artificial? don't know if that's- Erin, you wanna take that Não one? sei se vocês sabem Yeah, I'll kick responder. off there. Eu posso So Mike, iniciar. glad you can join us Oi, on the Mike, webinar que bom this ver morning. So it's a great você. question because I É think uma risk ótima pergunta, management porque is eu going acho to que a gestão be de riscos critical when it vai comes ser to AI, fundamental and quando you se see trata de some of inteligência the artificial e vocês podem the work and the observar guidance that's coming out o from trabalho que regulators. So está I atrás think disso. again, Então, I would point eu back to some acho of the national que associations who are keeping a vamos close voltar às eye in terms of associações what their national nacionais que regulators are estão saying. olhando um pouco We are sobre watching o que from dizem os reguladores a kind of nacionais. Nós global estamos international observando standard setting de um perspective as padrão, well. mas And talvez so Paul internacional, para mentioned estabelecer os Europe is padrões. coming E o out with Paul a lot of comentou que a information Europa tem muita regularly on this. informação We're watching where o their tempo risk todo. categories Nós are estamos going for observando some onde of as these categorias de pieces. So risco vão that cair is a great suggestion para too for perhaps another para esse kind of setor. Então, evolution of some of the é uma grande, education that's going ótima on. But I'd pergunta say para start with entender your um pouco national, mais. Mas both comecem com regulators a área nacional, tanto reguladores and the international standard setters como there. Your os national trade formuladores de padrão associations are internacional really e as putting together associações information around some of this. de So you think comércio about para what the entender NCUA is coming out with in o the que US estão and thinking about some lançando of nos those Estados risk Unidos, por areas, exemplo, pensar because I nessas think they áreas de are risco, applicable. porque So eu within acho the que são paper too, aplicáveis. I know that we Então, highlight a inclusive couple of those dentro do areas in these documento nós resources. So destacamos certos recursos, it's etc. not always everyone's favorite Então, part, nem but sempre I é a really parte encourage favorita, people, mas especially eu on this realmente paper. I know Paul and I spent digo a lot of que time é on the importante nesse footnotes to documento, look e at the especialmente sources that were sabendo que eu passei used muito tempo within the nas notas de paper, rodapé, olhem to as make sure fontes that que you're nós thinking usamos through, para especially garantir que in some estão of those pensando examples where we talk nesses about exemplos the onde risks falamos associated dos with riscos different associados AI in lending, com AI in diferentes underwriting, and some of those key areas inteligências that increase artificiais, risk. nessas áreas I'd really específicas onde encourage aumenta o folks risco. to look there Então, as peço well. que Paul, I realmente don't know if you olhem have isso. other suggestions. Paul, Yeah, não sei se você tem the alguma only outra other place sugestão. that I O would único suggest outro perhaps lugar que eu is talvez for a very high sugeriria level look would be looking para at uma the Financial perspectiva de alto Stability Board nível é ver at a o global Conselho level. de They're concerned Estabilidade about Financeira no nível AI global. in A sua particular preocupação é a with inteligência respect to financial artificial, stability. And especificamente so no que there diz is, I respeito à know in some of estabilidade the financeira. work Então, that eu they've done, sei que they've looked at algum high trabalho level some of the realizado, eles risks and olharam isso risk management around that. para a gestão So de it riscos, doesn't probably get etc. down into the Então, detail, provavelmente perhaps, não that vai you may ver be muito looking for, but detalhe at que least talvez it'll estão give you a buscando, mas start pelo menos to some high vai level oferecer um ideas. pouco de ideia para Okay, essas I wanna opções. move on to Bem, quero second passar ao paper. We segundo do have documento. questions actually in the chat Temos again ainda about perguntas no AI. We're chat gonna come back to that, hopefully e it's vamos not a voltar a lot, responder as because I think it's perguntas, important to highlight some of the work that we did in porque that acho paper as importante well. destacar o So, trabalho que Erin, também you está wanna se just
analisando. was Então, going here, Erin, let's você talk quer about iniciar? the alternative forms of ID Nós paper and falamos nas some of the diferentes formas countries, de regions, identificação, algumas this regiões as a result of dos a request
que estão aplicando isso e explicar por que nós buscamos essa Yeah, thanks, informação. Lynn. I know it's kind Sim, of obrigada. Eu sometimes a sei little que difficult to às switch vezes é um pouco gears, but I think difícil this is a great mudar moment to de make sure temática, that mas é um folks ótimo are momento able para to have garantir que that as pessoas, overview of de the fato, second white tenham paper that a we issued ideia in do que se December. trata And o this documento really came técnico out que of, nós as Paul lançamos em mentioned earlier, dezembro, a e como disse o suggestion Paulo from a few inicialmente, of our era a board sugestão members. de alguns The dos, 3R committee dos within the membros do board was very conselho. supportive of this. O And I comitê do want to estava apoiando highlight, muito you know, isso, the e eu National gostaria de Association of destacar Cooperative que a Savings and Associação Credit Unions in Nacional Poland de and Sicredi in Economia Brazil, who Corporativa really e supported Cooperativas de this Crédito e effort Sicredi no Brasil throughout its realmente engagement, apoiaram esse throughout its esforço process, durante and really o seu was processo em spurred on si, by e their support overall. And o so seu want apoio to foi acknowledge fundamental, them, então eu queria you know, as we were reconhecê-los. really able to dig into À this medida que nós topic, which I conseguimos think, you aprofundar know, to your nisso, question claro, too, why que did this talvez uma topic resposta rise à to sua the pergunta top? é Not por que only que from the support essa and temática the apareceu tão forte, engagement não we só pelo heard apoio e from participação Sicredi que and recebemos da Sicredi, from the National Association of Cooperative Savings and Credit Unions in Poland, dos but sindicatos e cooperativas from de the crédito na larger issue Polônia, that we mas know is também fundamental to por uma credit questão unions and mais their ampla, que é mission, fundamental à which is cooperativa de financial crédito e sua inclusion, missão, financial que é a inclusão access. financeira, o And we acesso think, you know, financeiro. foundational E to nós that entendemos is being que able to a open an base account. disso é And then you conseguir go abrir uma one step conta. E aí further, or você to vai um passo a have mais e transactions or to dizer, ok, engage with financial realizar services. transações And e one step further participar from com that instituições is financeiras. E depois um identifying the passo a mais person. seria We know that identificar that essa is pessoa. a step you can Sabemos never que esse é skip um when passo it que jamais comes pode to ser financial pulado access, quando to se trata do engaging acesso with financeiro, financial services. com a And so we participação de really felt serviços like this financeiros. Então, topic, nós given its sentimos que essa fundamental nature temática, to dada financial a sua inclusion, natureza was financeira e a sua important at inclusão a financeira, time eram where, importantes. you Em know, um globally, I momento don't know that quando, it's ever been more important globalmente, in não sei se terms foi of the mais changing importante dynamics we are do seeing, que hoje, inclusive increases in pelas migration mudanças and immigration, dinâmicas no que se unique refere à migração e situations for those imigração, situações really únicas having trouble accessing para quem financial tem services. dificuldade de ter acesso a Identification serviços can be one financeiros. of A those identificação pode ser seemingly impossible hurdles for members or um potential obstáculo que members, parece and we wanted to help insuperável para share some alguns of those membros ou global potenciais stories and those membros, global então queríamos actions compartilhar essas that we were ideias e seeing. ações And you globais que mentioned we nós really did vimos focus in on e a couple of key mencionamos. Nós countries, which focamos um pouco mais em includes alguns países, Poland, incluindo Polônia, Ireland, Brazil, and the Irlanda, United Brasil States. e We felt Estados like there were Unidos. examples Entendemos there que that could existiam share exemplos ali que information poderiam compartilhar for the broader informação global movement. para o And movimento global mais amplo. as well, the international standard setters. Além We've seen disso, os movement in padrões que there nós já in that observamos. perspective as well. Então, So we vemos wanted o to make movimento sure nesse that sentido on e this queríamos particular garantir issue, we were que, able nessa to questão, share pelo global menos, information pudéssemos and compartilhar information informação from global great e examples, informação you know, across com the credit ótimos union movement. exemplos. Okay, Paul, anything you want to add here? Paul, você No, quer adicionar alguma we're coisa? just, again, to Aaron's point, want to really Não, thank uma our coisa que a Erin colleagues in está dizendo, Poland eu and queria in agradecer Brazil realmente os for colegas da Polônia e helping do us here. Brasil I por mean, nos in supporting ajudarem us, they not only e nos supported apoiarem. us throughout the process, but Não só reviewed durante o the processo, paper, mas gave us some very revisaram os helpful comments, and documentos, we made ofereceram adjustments in comentários, it because of fizemos their ajustes review, and we're just pelas very suas grateful revisões, então to estamos them, muito and agradecidos. that's how we would like to E é work assim que nós together gostaríamos with de continuar trabalhando others on the juntos call today. I mean, com we're outros que always estão aqui looking nessa for ligação. Nós sempre help estamos and buscando suggestions and ajuda, thoughts, and sugestões, this was a great pensamentos, example e este of foi um ótimo exemplo a real partnership, I would say. de uma sociedade real, eu diria. You know, and No, go ahead. sorry, Lena, and just to add on to Desculpa, what Lena, e Paul só para mentioned, because I think adicionar it's an algo que o important point Paul disse, there porque eu that, acho you know, after that importante. support that we received Depois from desse them, you know, apoio que nós we looked at the recebemos individual deles, nós countries. We observamos os also reached países out to individuais e credit também unions and entramos em associate contato organizations within the United com States, organizações dentro dos Estados as well Unidos, as in Ireland. So na thank you to the Irlanda. Irish Então, eu League of também Credit Unions and, agradeço you know, aos Inclusive cooperativas de here in the crédito da United States Irlanda, and Schools First. So there were lots of alguns nos partners Estados in there Unidos. Então, reviewing, and that muitas was true for the pessoas que AI paper. revisaram, e That isso we foi also importante should mention para as well. o So I documento encourage da people to inteligência look at artificial that também. list of Então, eu realmente peço que acknowledgments there olhem essa within the lista de paper. That reconhecimentos review que está structure is presente, really porque essa important to estrutura de us. I think revisão that's why we foi wanted to fundamental. mention it as well, because we want to make sure Por isso that it quisemos is comentar, porque quisemos practical and garantir helpful que to seja credit prática, que unions seja on the útil para ground, and cooperativas also de truly crédito reflective locais e que of the realmente situation mostre that a they're facing situação or real que the estão regulations that they're dealing with. enfrentando no que se refere às Okay, so regulamentações. we have a few more questions. Bem, temos
temos mais algumas perguntas sobre inteligência artificial, mas eu ainda quero falar sobre algumas, porque precisamos garantir que olhamos isso de todas as perspectivas. E as tendências?
As pessoas estão deixando de usar a forma tradicional do passaporte, por exemplo, para se Yeah, great identificar? question. So I É uma think ótima there's, pergunta. a couple of trends to think Existem about that algumas hopefully come tendências que through podemos within pensar que this talvez vão paper. So, aparecer com esse and they documento, sort of go essa hand in situação, hand. e estão I would say associadas. one, there is a Eu renewed diria que primeiro focus existe um on foco renovado what I would call regulatory no que eu flexibility or diria a adaptation. flexibilidade So that does not regulatória e at all mean adaptação. lessening the Isso não quality of significa que identifying an devemos diminuir a individual qualidade de and preventing identificação de um financial indivíduo crimes, but e rather permitir using crimes financeiros, risk-based mas approaches usar and abordagens additional com means to base em help achieve risco that e same meios goal. So adicionais you're para getting to the chegar ao same mesmo result, objetivo. but Então, o regulators, I resultado é o think, more and mesmo, mas more are reguladores cada vez recognizing mais that estão need to reconhecendo take the que existe a risk-based approach to necessidade ensure de your usar resources essa are focused in the high-risk abordagem com areas base no and risco to para ensure there's a bit garantir more que existe a flexibility when it identificação comes em áreas to de risco how e do you garantir mais achieve that goal flexibilidade of, quando queremos cumprir o identifying objetivo, the alcançar o person, objetivo de creating that reasonable identificar belief as that the person is pessoas who they say they are. e So confirmar that que a trend pessoa to é quem me goes diz hand que in é. hand with E isso, this para mim, está evolution completamente of associado non-traditional com means essa of evolução identification de that meios de credit identificação unions não and financial tradicionais que as cooperatives are cooperativas de using, crédito whether e that's cooperativas biometric financeiras data, so you estão can usando, certainly seja see dados an biométricos evolution on the para ver a technology side, evolução da tecnologia, but por also exemplo, that growing use mas of também what's o been uso out there for a long crescente do que time já and we've está seen credit disponível há muito unions use, tempo e but que vimos perhaps que is growing as now, cooperativas whether it's the financeiras need or estão the usando, já flexibility in the regulations, usam, but thinking about utility bills, mas community pensar, por exemplo, nas attestations, other contas, forms of outras government issued, formas but perhaps de municipal IDs or emissão pelo provincial governo, IDs, mas regional talvez IDs or documentos foreign passports, municipais ou that are regionais now ou passaportes included within a estrangeiros credit que unions agora or estão financial incluídos cooperatives nas cooperativas de policies and crédito e procedures as to be able financeiras, nas to use that as políticas e proper procedimentos para identification ser to meet their usado como regulatory requirements. identidade So para I would say cumprir those com two o trends are what we're seeing kind of grow and requisito increase, regulatório. Então, both on estamos the vendo esse regulatory aumento, side and then the tanto actual da parte use regulatória and como evolution of non-traditional means of identification. da evolução de meios de Yeah, identificação não actually, tradicionais. one of the interesting É things verdade, uma das about coisas this paper interessantes sobre esse and doing the documento work is, e I fazer mean, esse we did trabalho talk é que with nós standard conversamos setters and others around the com world. quem And one faz of essa the things we regulação, heard e uma was das coisas that, que nós ouvimos particularly in the anti-money laundering é que, area, especialmente no that que se refere à antilavagem de the dinheiro, standard setting bodies said to us, look, as we built entidades que in estabelecem as flexibility regulações, nós and risk-based precisamos pensar na approaches and flexibilidade e nas abordagens com proportionality. base no And risco e we don't understand proporcionalidade, why mas nós people, não entendemos por que as credit unions, pessoas, other como financial cooperativas institutions de aren't crédito taking e outras advantage instituições of this financeiras, não flexibility. aproveitam essa And I flexibilidade. think, our E eu acho response que a to nossa that is, resposta a I think, isso generally speaking, credit é que, unions no are geral, as relatively cooperativas de conservative crédito são bastante organizations. They want to follow the conservadoras, rules and make sure that they're doing querem cumprir everything regras, saber que estão appropriately. fazendo tudo da And melhor their forma. national regulator E may a not regulação look at the nacional flexibility in talvez não exactly the olhe a same way. flexibilidade da And mesma so forma. then the challenge is, how Então, do o we desafio está help em the como podemos standard setting bodies ajudar as internationally entidades get de that message across regulamentação, to the national enviar essa regulators so that mensagem aos credit unions reguladores can para que as use cooperativas this de crédito flexibility to possam be usar able essa to use flexibilidade alternative means of para ID. usar And formas it's this alternativas de sort of identificação. E difficulty, I would say, essa that dificuldade we've seen in the que course of nós putting this paper together. observamos ao We don't realizar have esse the documento. answer Nós não 100%, temos a other resposta than just 100%, keeping at it and making people além de aware and continuar turning them into trabalhando e criando give confidence to consciência, the e national tentamos regulators that oferecer this is confiança aos okay. reguladores nacionais But e it's a work in explicar que progress, is what I é would algo say. importante, mas que se That's entenda such que é um an trabalho important point em that Paul desenvolvimento. mentioned there. Isso é And algo if bem folks take importante que o one thing Paul está away dizendo. from E kind se of this existe segment uma of the mensagem webinar, is dessa to parte do take a look webinar at que é that importante, paper é to olhar esse identify, documento, do you feel like your identificar national se nós regulations sentimos que have as that regulações flexibility? nacionais têm Or essa is there a way to talk flexibilidade, ou about se the existe international forma, regulations that allow for that flexibility being adopted at the national se level? existe a Or possibilidade de are ter you essa facing a flexibilidade situation de where adoção at the nacional, national ou level you existe a might have that situação onde, no flexibility, nível but in nacional, existe a all flexibilidade, practical mas application, nas it doesn't aplicações feel like it práticas when you isso não go se to exam reflete. time Quando nós or olhamos, when por you have regulators exemplo, or oversight bodies reguladores in there ou critiquing kind entidades of que your estão practices. criticando as I think it's práticas, really né? important to Então, eu acho que é bem identify, is it importante your own risk identificar se tolerance? Is é it a tolerância ao the risco regulations at the própria, national se é a level? Is regulação it no the nível exam process? nacional, se é Where o are there processo de challenges for your examinação ou provas, organization e in onde estão os desafios utilizing para a sua kind of the full empresa e scope of para available usar o options alcance to be able completo to das opções identify that disponíveis person para and
identificar isso e oferecer acesso a serviços financeiros, porque onde esse desafio acontece,
É importante saber, para as associações nacionais também é importante saber, e para organizações individuais, para também ter esse diálogo constante. Keyword flexibility, I love Então, that. flexibilidade é uma palavra-chave, e Engage webinar. proporcionalidade, eu já aprendi algo hoje. All right, anything else we want to Bem, touch upon with this tem mais paper alguma that coisa que queremos dizer sobre esse just documento highlighted to our audience que before não foi dito até aqui? because we have a few questions Porque again, temos algumas about the perguntas AI. sobre inteligência artificial. Yeah, and I might jump in here first, Paul, Eu and then talvez vou kind of let comentar you follow up because algo. I know AI Eu is acho que such eu sei a que, top of mind assim, topic, and I'm a so inteligência excited to artificial é see algo bem kind of the presente e eu eagerness, fico contente with ver which it's essa being received. emoção, I also really want to make mas sure eu people também are quero thinking garantir through que as and looking and pessoas using the pensem alternative bem e que usem as ID alternativas white paper as disponíveis well, because while it may no que se not refere be à identificação de at the pessoas, que é esse forefront segundo of documento, que talvez não the news or esteja things that are changing, tão it's such a presente foundational component nas to being able to notícias, access no financial jornal, services mas in é a meaningful importante way. ter And I hope acesso folks a take serviços kind of a financeiros de close forma look at that, significativa. Então é especially importante because of the changes pensar we're nessa seeing and questão, the focus especialmente we're pelas seeing on a mudanças que risk-based vemos approach. e tudo que tem a Now, ver com a risk-based approach on abordagem one hand sounds com base em great because it risco. allows for that Inicialmente isso local parece dynamic ótimo, porque parece to que oferece really uma come to dinâmica the center local, and allow de credit unions chegar to ao know their centro e local permitir que as communities cooperativas de best crédito to help conheçam as identify the comunidades risk. locais, But that identificando also riscos, requires mas a isso little bit também more work precisa too, and de um pouco engagement mais de to trabalho e identify what participação areas para are high identificar risk, as what áreas areas are onde low são risk de alto within risco, your as que são de particular baixo risco organization, dentro da sua and organização, incorporating your e national também regulators usar and oversight as body, their regulações own nacionais assessment já of what's high implementadas risk in your para jurisdiction, entender what's o que low risk in eles your consideram de jurisdiction. alto risco e So it baixo takes a risco. little bit Então, of thought and intentional work é to importante make pensar sure that you're nisso e really being trabalhar de able to forma intencional utilize para when you garantir que think about possamos how do I usar open an as coisas account, quando how eu do I penso, ok, identify como vou abrir uma someone conta, identificar alguém for being able to do a certain transaction or para que take possa advantage fazer of a uma certain financial transação ou service que within possa our fazer uso de algum organization. serviço So financeiro I dentro da really highlight organização, kind por of that exemplo. Então, risk-based eu realmente process gostaria and de think through enfatizar that as isso, well. pensar We nisso. lay out a few other Nós key estabelecemos principles, alguns outros and one that princípios-chave intersects with AI e as well, thinking que about também that interage com a inteligência technological artificial, innovation. pensar na Are there inovação ways, as you're tecnológica. exploring some of Existem this, to formas, à medida que incorporate seguimos developing adiante, de technologies incorporar a throughout that tecnologia process as que you're está se thinking about how do desenvolvendo I properly nesse identify someone processo? and how do I make Pensamos em it como more identificar alguém, por accessible exemplo. Como eu posso and fazer que seja perhaps a mais little bit less flexível? stressful for our E talvez um members pouco to be menos able to go in estressante, and para access que as pessoas possam those entrar e ter services. acesso a esses And then serviços. I know that we've talked, I think Depois eu I'm sei que broken nós record when falamos it um comes pouco to sobre isso, regulatory eu estou me dialogue and sentindo o also disco kind of that quebrado. dialogue with Mas your pensar na questão peers, do but diálogo com extending os that, colegas e especially in estender this isso, area, to especialmente nessa collaboration área, across the community. a ter uma Finding those trusted colaboração de toda a organizations, we comunidade, talk a encontrar lot as about this in the organizações que paper, confiamos e and falamos got disso great no feedback from a documento, lot of our e reviewers tivemos in this vários area feedback in terms of das finding those pessoas, que foi community ótimo, organizations no that que are se refere a trusted encontrar partners essas to help comunidades que make são sure sócios that you confiáveis, can para fully garantir utilize some que of these possamos account sempre opening usar procedures, some esses identification procedimentos de abertura de procedures, conta to really e de utilize those trusted identificação para partners. usar And then e education depender and desses outreach. I mean, this sócios. is core to who E credit unions educação are. e So difusão, I'd claro. say take a look at how É other credit importante unions are olhar doing como that as within, outras cooperativas their de crédito estão systems for fazendo a mesma education and coisa e talvez os outreach. I seus think there's some sistemas great para examples educação in e there. para trabalho I know we social, didn't porque get a existem chance, ótimos and we're exemplos. Eu so sei que close nós on não time, conseguimos to ver e temos delve pouco into some of the tempo specifics, but I'd para really entrar na encourage parte folks to específica, take a mas eu look gostaria que at the peçam individual country sections that are within e the olhem a paper. seção So por within país que está Poland, dentro do Ireland, documento. Brazil, Polônia, and the Irlanda, US, we Brasil, did have Estados reviewers Unidos. from each of those Nós fizemos countries to be able to revisões com share pessoas and get a locais para sense of conseguir what's their garantir kind of que tudo process, que what's está their aí está regulatory processado de environment, forma to be able to regulatória compare no that meio to what they're ambiente para doing. conseguir And comparar certainly com the o que estão information in fazendo there around the international e a standard informação setters sobre that os padrões people may not internacionais, realize porque as that this pessoas a talvez não lot of these entendem conversations que actually muitas start dessas at the conversas international level começam rather no nível than, internacional at em a vez national de level when it no nível comes nacional. to these anti-money laundering, counter-terrorist financing, and Como, risk-based por exemplo, o procedures financiamento contra for terrorista e todo esse tipo de identification and preventing procedimento para financial identificar crimes. e Those are prevenir global os crimes dialogues happening, financeiros. so we want to São make sure diálogos credit unions have globais que estão access to acontecendo e global queremos que os information about how créditos, credit unions as cooperativas are de crédito accomplishing possam this. participar. And Lena, just if I could pick up on just Eu one posso point comentar uma that Erin coisa raised, que a Erin is disse,
disse sobre educação. E eu sei que nós falamos sobre isso no documento de inteligência artificial e aqui também, porque sim, a educação está ok, mas para mim também faz parte da equipe da cooperativa de crédito para educar a todos da mesma forma
understanding what para are fractional garantir que IDs, possamos and so that entender they help them be como usamos a detectors, if you will, nosso documento with de respect to whether identidade, something como podemos looks ver suspicious or para not. entender And se it algo é often will suspeito ou take some não. time and some Muitas training vezes to vai get the demorar staff up e to leva speed treinamento on para que as pessoas whether possam a estar particular type of atualizadas, por ID exemplo, para ver is se um a tipo de recurring one that identificação isn't é um que real or aparece o tempo true. todo e que And é that's important falso. because E tudo isso é staff is the importante, first porque a line of equipe é a primeira linha interaction de with a potential defesa e de member. interação com And o then membro potencial. related then is E education of associado a members isso, to temos os also let membros them que know that, they estão may be envolvidos na not educação, aware porque that there talvez eles are não other saibam que ways to existem verify outras who they formas de are verificar quem and são identify themselves to be able e to se open an account. identificar para conseguir, And por exemplo, that's abrir uma not only conta. for education, but it's also Isso não é building só trust. educação, é também uma And construção that's de where credit unions confiança. really E aí é excel. onde as cooperativas de And crédito it's just realmente brilham. two components of São dois education that you don't componentes want to de overlook, educação que because nós não boards are queremos important, deixar de olhar, porque o conselho regulators é are important, but importante, so is the reguladores internal também, team mas também of a a credit equipe union interna and the de uma potential cooperativa de members as well. crédito e os potenciais membros também. Thank you. And I'm glad you closed out the Obrigada. numbers, because we're forgetting the full circle of all of this E is to estamos provide better esquecendo information on finalizar things, o right? círculo Sharing completo. information and then how we're better serving them. I guess I'm going to start with, going to come back Vou before we voltar close up the antes official de part of the encerrar a meeting, parte but I want to oficial, address some of the questions. mas queria algumas das I'm gonna perguntas go aqui. to Juma's question, Quero ir à Simuela's, pergunta de pronounce that Jumas. correctly. Is it possible to have a credit É union possível ter that uma has cooperativa de implemented AI crédito for the que last implementou 1 a year or inteligência more that artificial no management último could ano e share meio with us e the que merits, a the gerência possa merits, compartilhar especially os in areas of méritos management? e fracassos Specific. dessa gestão? Well, we did give, Nós and maybe I'm oferecemos. not fully understanding the question, but Talvez eu não entendi bem a but in the pergunta, paper mas itself, no we did documento em provide si, nós what I oferecemos would call o real que life eu diria examples of que how são exemplos credit de vida unions are real, actually using sobre como as AI. cooperativas de crédito estão usando a Maybe inteligência offline we can artificial. E put you in talvez touch with offline one podemos or entrar em more contato com of um ou those mais that we das talk with that may be pessoas able to com quem talk more falamos specifically para with you about what they did and how they especificar did it and isso, why they did it. o que, o But porquê e o que, that o we como. didn't name names, of course, in the Nós paper tiramos itself, os just nomes, claro, for então normal reasons, but happy to help if we can. se podemos ajudar, Put you in seria touch ótimo, with claro, specific para credit deixar unions. vocês em contato Okay, com alguém so mais Paul, específico. I wanna Obrigada, look at, we have Paul. another one from Joseph Hodge, Temos outra do Joseph similar in terms of AI internal auditing, Hodge, how to, sobre inteligência artificial enquanto a I guess, auditoria use how to interna. be used to Como eu enhance posso usar a inteligência work artificial in na minha internal área de auditing, trabalho? É algo que eu posso usar para also very melhorar o meu specific. I don't know if trabalho, we o have meu touched desempenho? upon that in the paper, Eu acho que é uma that's a temática bem different one. difícil de comentar. We did not. We didn't Sim, touch nós on não that falamos specific sobre isso issue. I think especificamente. there are sufficient Acho que resources, though, existem within the suficientes paper recursos that are dentro desse likely to give documento que some, provavelmente at vão least some high-level oferecer guidance on that. alguma guia, pelo menos de alto nível, de But I alto don't know that I nível, have anything very mas não specific sei se eu tenho algo to tão share específico para on compartilhar that specific sobre question of isso, internal audit. Yeah, it is a sobre a good auditoria question, interna. É Marti, uma because boa we'll keep pergunta thinking também, about porque that vamos in mind continuar as we pensando think sobre about isso. what are the key À areas medida that que people are pensamos nas interested in learning áreas-chave about que as more pessoas when it querem aprender comes um pouco to, mais, por exemplo, different facets of AI and how it's ou implemented diferentes within the perspectivas da credit union. inteligência I think artificial e the como se internal auditing implementa na is an cooperativa de interesting question crédito. because Eu acho uma it not pergunta bem only is one interessante, where I porque think eventually, não é we'll só uma see more and more pergunta credit unions que vai using aparecer cada AI vez within them to help mais automate some of para that ajudar a process. automatizar But esses also processos, internal mas auditing, I think, will no be que se refere à important auditoria, vai in ser other importante também departments em of the outros credit union departamentos when they start using onde AI. The internal começaram auditing a will actually usar be a auditing, inteligência the artificial, AI a usage as auditoria well. de So fato it'll go também both vai ver directions for o uso da internal inteligência auditors, both artificial. as a Então, vai tool and como as another ferramenta e também responsibility como to uma make sure responsabilidade is conducted properly within the credit union. So para que we'll aconteça da certainly take forma that correta suggestion dentro da away as cooperativa well. de crédito. Yeah. Okay, we'll touch upon one last question here, because then I Ok, want to temos ask uma the última big pressing pergunta, question that everyone wants to know. porque Okay. depois eu tenho a última, que é a que todo mundo quer saber. What area, I guess, credit unions does AI not replace? I think that's a very, very big, difficult question. I mean, if you have Qual a pergunta é? minute and a half answer to it, but you know. Well,
onde que dangerous to parte da predict cooperativa de the crédito future, a inteligência but artificial it não doesn't poderia stop me substituir? É from doing that. It's difícil okay. prever o futuro, mas eu I don't continuo mind. fazendo isso. I Eu think acho AI will que a never inteligência replace artificial the jamais vai human substituir touch when it comes a parte to humana just looking someone in the quando eye falamos de and olhar having cara a cara that para connection. alguém e ter I essa mean, conexão. AI can do a lot of research, it could do A fact inteligência gathering, it artificial could pode synthesize a fazer lot of data, pesquisa, it could do pode many verificar wonderful dados, things. pode fazer But when coisas it comes ótimas. to Mas, just ensuring that you quando know se the trata de person, garantir que it's você hard to conheça a put my finger on pessoa, é exactly how to difícil say it, explicar but I exatamente como just don't dizer think that isso, that mas human eu intervention, acho que a when intervenção it's humana jamais needed, será will substituível, ever be especialmente replaced quando by é AI. necessária, né? I just don't see, at least probably in my Ou pelo lifetime, menos durante a minha is my vida. Essa é a prediction minha on that. previsão. I agree. I'd also add, Eu I think that concordo. Eu também uniquely diria positions que credit isso unions and coloca financial as cooperativas de cooperatives crédito where e cooperativas maybe other financeiras de uma larger forma financial única, onde talvez institutions are not as instituições well financeiras positioned because maiores they're talvez não ingrained in the tenham esse mesmo community and posicionamento have a porque fazem closer parte da touch with what comunidade community e estão members mais need and próximos able do to que build that os trust. So membros you precisam will e see a podem lot of construir essa attention and a lot of confiança. Então, headlines around vamos it, ver muita but that atenção e does not informação mean that the sobre core isso. of what credit Não quer unions are dizer doing in que o terms que of as that cooperativas de member crédito estão outreach and fazendo engagement and no that que se member refere à touch participação com is membros, etc., going away. não quer dizer que isso vai Okay, all sumir. right. Well, Ok. I'd like to ask the team, could Gostaria de you, perguntar à back up, equipe our slides, so we want to make sure attendees who weren't que able to volte a be mostrar here, a who joined apresentação, us a little late, to make sure they get access to para both the garantir que todos resources. possam And to share observar that before we e go on tirar to the uma big foto do QR magical Code. question of Mas what vamos à is última pergunta next? grande. Where are we going Quais from são os here? próximos passos? For our Onde audience, vamos you can see daqui? both papers are on E there. podemos ver We'll que give you a few todos minutes to os scan the documentos QR estão aí code disponíveis e each podem paper if you oferecer haven't para fazer o already. escaneio do Download código them. QR, Each fazer one o has the download. executive summary, A the white página 1 paper. tem o This is resumo also an executivo. info as well. If I remember, there was 3 documents. I Enfim, downloaded eram 3 everything. documentos porque eu fiz o Okay, download de thank you, tudo. advocacy team, for the light Então, reading. obrigada, What's equipe. next? E agora, quais são os What próximos what? passos? forward to? So I'm gonna start by punting Eu vou this one to começar Erin because passando essa para I Erin, take all the easy porque questions, eu Erin pego as gets all the perguntas hard fáceis e ela questions. fica And com as so that's a difíceis. hard Então, question, so I'm é gonna uma punt it pergunta to difícil her e eu vou to passar para ela. start. Desculpa, Erin. Well, actually, yes. Bom, I mean, I'll na take that question, but verdade, it's sim, eu also a great respondo, mas também opportunity. é I uma think ótima I want to give people oportunidade. just one more minute here to Eu quero dar um potentially minuto às download the pessoas papers if they para didn't have fazer o download the dos QR codes at documentos, the se não beginning, fizeram. or and just a reminder too, you can find those E directly on our apenas um website. If lembrete you que go out to também the está World no Council of nosso Credit Unions site. website, you'll be able to find those papers as well. But in a second here, we're going to put up a Mas daqui a poll pouco that nós I vamos hope mostrar uma people enquete. will fill out Eu because I espero think que as that will pessoas help our preencham, porque direction. eu acho que isso vai nos So ajudar. there is lots to Então, come. There's a lot temos being muito planned at a the moment. realizar, And I muito want to planejamento make sure that atualmente. folks know that this is, you know, a E eu combination quero of que saibam efforts que é uma for us to combinação de decide, esforços. you know, what's rising to the top Decidir that o we que want to make vai sure ser that we can usado do ou these additional discutido em resources, this breve e additional usar thought leadership in esses whatever format recursos that happens to adicionais, be. etc., So it no is formato both, que you know, seja. Paul, myself, the advocacy team, Paul World e eu Council, the somos da entire World equipe Council de team, incidência e and de our extended advocacia, sort of mas com todo team o there, conselho horizon scanning, looking at what mundial, international standard setters are saying, looking at what's coming estamos out, looking at olhando what's exatamente o que developing, estão but also se that close desenvolvendo, engagement estão with vendo essa our regulamentação, members mas and também our a global credit union comunicação e a community to participação com really as comunidades understand where are locais, those key pain para points, entender what's happening justamente onde there são os for pontos de dor them. mais importantes. So I think there's a lot to Então, eu come when acho it que ainda comes to temos muito some a of realizar quando se these trata quickly de evolving topics. Look, dessas temáticas que evoluem I'm rapidamente. hesitant to even say Eu kind tenho of some of medo those de things that we are dizer, currently inclusive, working on, algumas das but coisas que I estamos want to make sure trabalhando, that mas folks eu know quero there's a garantir lot que as changing pessoas out saibam there que existem in the muitas payment mudanças space, ocorrendo in the no currency espaço de space, pagamento, things that are de happening in that moeda, area. Look, o que sustainability está and climate aparecendo change and nesse those impacts, sentido, a those are not going away. sustentabilidade, os There impactos is climáticos, so much isso não vai happening sumir, on kind of the infelizmente. governance evolution and some of these E other também estamos sides that vendo a I think it's evolução really dentro do important governo, that então é people continue to importante que as pessoas engage continuem to share participando what their pain points are. And so I para want ver to quais são os ask seus if we pontos can de pull up dor. the poll really quick here for folks Eu vou mostrar to a enquete quickly fill out. rapidamente. There's just 3 questions, I promise. São apenas 3 Um, perguntas, just prometo. 3 quick questions, but you'll see at the bottom E that there's vocês an vão opportunity ver to no
no say final what que existe uma topics of oportunidade interest de dizer are quais out são there as for me, what's temáticas de rising to the interesse top que for you. vocês And I têm. hope this conversation got E eu you espero que thinking essa as well conversa of, deixou-os you know, pensando what would we really
what do we need, what would we use at sobre o our que credit union, precisamos our e usamos organization. na So nossa if there are other cooperativa suggestions de out there, we'd crédito. love Então, for se you to put them existem in the chat outras now sugestões, coloquem to no share chat your agora. thoughts on E assim podem compartilhar suas ideias sobre essa próxima temática us to create in our que list. vocês querem So que Paul, I'm nós gonna stop criemos na there, nossa let lista. you Vou add parar on por anything I aqui missed, but e vou I deixar hope que o people will Paul continue também to put comente, things in mas the eu espero chat que as pessoas what those continuem topics colocando are that are top no of chat mind for quais são as them. temáticas que pensam. That's absolutely right. I mean, we do É want to hear verdade. from Nós our queremos ouvir constituents, our de members, our todos stakeholders to help us focus on para some of que the possamos things focar em that algumas we das think that they coisas think we should be focusing on. And que I eles will say entendem que one thing we deveríamos are focar. E eu vou following dizer uma really coisa: nós carefully estamos is seguindo what's happening cuidadosamente o que está in Europe with acontecendo na respect to the Europa digital no que diz euro, respeito because ao euro although it's digital, for Europe, it porque, will se have bem é para a implications Europa, for the rest terá of the world. impactos no And resto do then we mundo. will likely see E depois, com others certeza, following vamos ver suit to outros create their own digital currencies, or que there's querem that buscar a sua potential. And própria so we moeda would like to be digital, ahead of enfim. that and not Então, queremos estar catching à up. frente So disso e that's não something we're correndo watching atrás. really, really Então, é algo que carefully. nós também estamos analisando And we'd love atualmente. to also then hear E your também thoughts as gostaríamos de well. ouvir So o que that's, I vocês think acham we sobre probably tudo should leave isso. it there. Eu acho que deveríamos finalizar aqui. Ok, muito obrigada aos dois por compartilhar aqui, compartilhar a sua informação, suas perspectivas, o seu conhecimento. E obrigada a todos. Colocamos os links no chat. Um lembrete, essa ligação está sendo gravada, vai estar no YouTube do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito. E outra coisa que eu quero dizer é que podem entrar em contato conosco se tiverem alguma pergunta que nós não conseguimos responder ainda. E eu só queria lembrar que, se querem ter sessões educativas como essa, o registro está aberto para 2026 e a Conferência Global do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito. Vamos ter também a Associação Global de Consumidores da Austrália. Então, por favor, para saber um pouco mais, usem esse QR Code, também se registrem. Bem, seria isso. Foi um ótimo webinar, obrigado por estar aqui. Tenham um ótimo dia, onde queira que estão. Obrigada.